créditos adicionais e a vinculação de receitas são mecanismos fundamentais para a adaptação e organização das finanças públicas durante a execução orçamentária. Embora o orçamento seja elaborado previamente, a realidade administrativa frequentemente exige ajustes, complementações e respostas a situações inesperadas. Nesse vídeo eu vou explicar os créditos suplementares, especiais e extraordinários, além da DRU e dos fundos públicos, mostrando como esses instrumentos funcionam dentro da dinâmica financeira estatal. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque a minha meta é alcançar 1 milhão de inscritos ainda esse ano e a sua inscrição é uma forma de me ajudar a chegar lá. Vamos lá! Quando o orçamento é aprovado, ele representa uma previsão inicial das receitas e despesas para determinado exercício financeiro. Contudo, a administração pública atua em um cenário sujeito a mudanças econômicas, emergências, novas demandas sociais e alterações administrativas. Por isso, o orçamento não pode funcionar de maneira absolutamente rígida. Imagine, por exemplo, que determinado hospital público precise ampliar rapidamente a sua estrutura por causa de uma epidemia inesperada ou que um desastre natural destrua parte da infraestrutura de uma cidade, exigindo gastos emergenciais não previstos originalmente no orçamento. Nessas situações, o Estado precisa de mecanismos jurídicos que permitam ajustar o planejamento financeiro inicialmente aprovado. É justamente nesse contexto que surgem os créditos adicionais. Os créditos adicionais são autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária. Em outras palavras, eles permitem modificar ou complementar o orçamento durante a sua execução. A ideia central é relativamente simples. Quando o orçamento inicial não é suficiente para atender determinada necessidade financeira, podem ser abertos créditos adicionais conforme as hipóteses previstas no ordenamento jurídico. Os créditos adicionais normalmente são classificados em 3 espécies: suplementares, especiais e extraordinários. Cada modalidade possui finalidade específica e requisitos próprios. Os créditos suplementares destinam-se ao reforço de dotações orçamentárias já existentes. Isso significa que determinada despesa já estava prevista no orçamento, mas o valor inicialmente autorizado tornou-se insuficiente. Imagine que um órgão público tenha previsão orçamentária para a manutenção de escolas, mas os custos reais acabem sendo maiores do que o esperado. Nesse caso, pode surgir necessidade de crédito suplementar para reforçar aquela dotação já existente. Os créditos suplementares não criam nova despesa totalmente diferente da prevista originalmente. Eles apenas ampliam recursos destinados a despesas já contempladas na lei orçamentária. Outro ponto importante é que os créditos suplementares normalmente dependem de autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes. A administração pública não pode simplesmente aumentar despesas livremente, sem observância das regras legais. Além disso, muitas leis orçamentárias já trazem autorização prévia para a abertura de determinados créditos suplementares dentro de certos limites. Isso busca conferir maior agilidade administrativa sem eliminar o controle legislativo. A segunda modalidade corresponde aos créditos especiais. Os créditos especiais destinam-se a despesas que não possuíam dotação orçamentária específica na lei orçamentária inicial. Aqui a situação é diferente dos créditos suplementares. Nos créditos especiais, a despesa sequer havia sido prevista originalmente no orçamento. Imagine, por exemplo, que o governo decida implementar um novo programa público criado após a aprovação do orçamento anual. Como aquela despesa não existia na previsão inicial, pode ser necessário abrir crédito especial. Outro exemplo seria a criação de novo órgão público durante o exercício financeiro, sem previsão orçamentária específica anterior. Nesses casos, os créditos especiais permitem a inclusão de novas despesas no orçamento vigente. Assim como ocorre com os créditos suplementares, os créditos especiais normalmente exigem autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes. Outro aspecto importante é que os créditos especiais possuem vigência limitada ao exercício financeiro correspondente, salvo determinadas exceções previstas constitucionalmente. A terceira modalidade corresponde aos créditos extraordinários. Os créditos extraordinários possuem finalidade bastante específica. Eles destinam-se ao atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis. A Constituição costuma associar essa modalidade a situações excepcionais,
como guerra, comoção interna ou calamidade pública. Imagine um grande desastre natural que destrua hospitais, estradas e moradias em determinada região. O Estado pode precisar agir imediatamente para prestar socorro à população e restaurar serviços essenciais. Nessas situações emergenciais, o procedimento legislativo ordinário pode ser lento demais diante da urgência concreta. Por isso, os créditos extraordinários possuem regime mais flexível. Em determinadas hipóteses, eles podem ser abertos por medida provisória no âmbito federal. A lógica é permitir resposta rápida do Estado diante de situações excepcionais. Contudo, justamente por envolverem flexibilização relevante, os créditos extraordinários exigem interpretação cuidadosa. A administração pública não pode utilizar essa modalidade para despesas comuns ou previsíveis. Por exemplo, um aumento rotineiro de gastos administrativos normalmente não justifica um crédito extraordinário. Outro aspecto importante é que os créditos adicionais dependem da existência de recursos disponíveis. A abertura de novas despesas ou reforço das já existentes precisa observar equilíbrio financeiro. Entre as fontes normalmente utilizadas estão superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulação parcial de dotações e operações de crédito autorizadas. Isso demonstra que os créditos adicionais não representam autorização para gastos ilimitados. Eles funcionam dentro de uma lógica de ajuste financeiro controlado. Outro ponto importante é perceber que os créditos adicionais possuem relação direta com a flexibilidade do orçamento público. O orçamento precisa garantir a organização financeira estatal, mas também deve permitir adaptação às mudanças da realidade administrativa. Sem mecanismos de ajuste, a administração pública ficaria excessivamente engessada diante de situações inesperadas. Ao mesmo tempo, flexibilidade excessiva poderia comprometer o planejamento e o controle orçamentário. Por isso, o sistema busca equilíbrio entre estabilidade e adaptação financeira. Outro tema relevante dentro desse vídeo é a vinculação de receitas. A vinculação ocorre quando determinadas receitas públicas possuem destinação específica previamente estabelecida pelo ordenamento jurídico. Isso significa que certos recursos arrecadados não podem ser utilizados livremente para qualquer finalidade administrativa. A Constituição Federal estabelece diversas hipóteses de vinculação de receitas. Por exemplo, determinadas receitas devem ser destinadas obrigatoriamente a áreas como saúde, educação ou seguridade social. A lógica das vinculações é garantir proteção financeira mínima para setores considerados essenciais. Imagine um cenário em que determinado governo resolvesse praticamente eliminar investimentos em saúde pública para direcionar recursos a outra área política considerada prioritária. As vinculações funcionam justamente como um mecanismo de proteção institucional contra esse tipo de situação. Contudo, as vinculações também geram debates relevantes. Alguns defendem que elas asseguram maior estabilidade financeira para direitos fundamentais e políticas públicas essenciais. Outros sustentam que o excesso de vinculações reduz a flexibilidade administrativa e dificulta a adaptação do orçamento às necessidades concretas de cada momento. Esse debate aparece frequentemente nas discussões sobre finanças públicas brasileiras. Outro instrumento importante relacionado à vinculação de receitas é a DRU, que é a desvinculação de receitas da União. A DRU permite que parte de determinadas receitas vinculadas deixe temporariamente de obedecer à destinação originalmente prevista. Em outras palavras, ela amplia parcialmente a liberdade de utilização de certos recursos pela União. A lógica da DRU está relacionada à necessidade de conferir maior flexibilidade administrativa ao orçamento federal. Imagine um cenário econômico difícil em que quase toda a arrecadação já esteja previamente comprometida com destinações específicas. Isso poderia reduzir significativamente a capacidade de adaptação financeira do governo federal. A DRU busca justamente ampliar a margem de gestão orçamentária. Contudo, ela também gera discussões intensas. Alguns defendem que a desvinculação aumenta a eficiência administrativa e melhora a capacidade de gestão financeira estatal. Outros sustentam que ela enfraquece garantias financeiras destinadas a áreas essenciais protegidas constitucionalmente. Esse debate envolve justamente o equilíbrio entre flexibilidade administrativa e proteção financeira de políticas públicas prioritárias. Outro tema importante são os fundos públicos.
Os fundos públicos correspondem a conjuntos de recursos destinados ao financiamento de objetivos específicos. Eles funcionam como mecanismos de organização financeira voltados a determinadas finalidades administrativas. Existem diversos tipos de fundos públicos no Brasil. Alguns são voltados à saúde pública, outros destinam-se à educação, assistência social, desenvolvimento regional, meio ambiente ou infraestrutura. Imagine, por exemplo, um fundo criado para financiar programas de proteção ambiental. As receitas destinadas a esse fundo deverão ser utilizadas conforme as finalidades legalmente estabelecidas. Os fundos públicos permitem concentração e organização de recursos destinados a áreas específicas. Além disso, eles podem conferir maior estabilidade financeira para certas políticas públicas. Outro aspecto importante é que os fundos públicos normalmente possuem disciplina legal própria. A legislação costuma definir suas finalidades, fontes de receita, regras de utilização e formas de administração. Também é comum a existência de mecanismos específicos de controle e fiscalização relacionados aos fundos. Outro ponto relevante é que os fundos públicos não eliminam a necessidade de observância das normas orçamentárias e financeiras gerais. Mesmo possuindo destinação específica, a sua utilização continua submetida às regras de legalidade, transparência e controle financeiro. Além disso, os fundos públicos também geram debates importantes. Alguns defendem que eles fortalecem a continuidade e a especialização das políticas públicas. Outros sustentam que a multiplicação excessiva de fundos pode aumentar a rigidez orçamentária e dificultar a coordenação financeira estatal. Na prática, o sistema financeiro público busca constantemente equilibrar planejamento, flexibilidade e proteção institucional de determinadas áreas prioritárias. Os créditos adicionais representam instrumentos de adaptação orçamentária. As vinculações de receita procuram assegurar financiamento mínimo para certas políticas públicas. A DRU amplia parcialmente a liberdade administrativa sobre determinadas receitas. Já os fundos públicos organizam financeiramente recursos destinados a objetivos específicos. Todos esses mecanismos convivem dentro da estrutura financeira estatal. Outro aspecto importante é perceber que esses instrumentos possuem enorme relevância prática. Situações emergenciais, mudanças econômicas, novas demandas administrativas e necessidade de continuidade de políticas públicas tornam frequente a utilização dos créditos adicionais e dos mecanismos de vinculação financeira. Além disso, discussões sobre desvinculação de receitas, criação de fundos públicos e ampliação de despesas aparecem constantemente nos debates políticos e jurídicos relacionados às finanças públicas. Por isso, compreender esses institutos ajuda bastante a entender o funcionamento concreto da administração financeira estatal. Quando você observa notícias sobre a abertura de crédito extraordinário após enchentes, debates sobre recursos da saúde ou utilização de fundos públicos específicos, vários dos conceitos estudados nesse vídeo estão diretamente envolvidos. Ao avançar no estudo das finanças públicas, fica cada vez mais claro que o orçamento estatal não funciona como uma estrutura completamente fixa e imutável. O sistema financeiro precisa adaptar-se constantemente às necessidades sociais, econômicas e administrativas. E eu já tenho outros vídeos aqui no canal sobre direito financeiro e temas relacionados a essa matéria. Então, quando esse vídeo aqui acabar, aproveite para dar uma olhada nas playlists do canal. Eu tenho certeza que você vai encontrar outros conteúdos que complementam o que você aprendeu hoje e que ajudam a entender cada vez mais o funcionamento do orçamento público, das finanças estatais e da administração dos recursos públicos. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito transforma escolhas. E se esse conteúdo está ajudando você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também querem crescer. Eu também quero falar aqui rapidinho com vocês sobre uma novidade que eu criei pensando especialmente em quem está estudando para concursos públicos e sente dificuldade nas matérias jurídicas. Você já teve a sensação de abrir um edital, olhar a quantidade de conteúdos de direito e não saber por onde começar? Muita gente passa por isso. Algumas pessoas até tentam estudar, mas acabam pulando de um assunto para o outro, acumulando dúvidas e ficando cada vez mais desmotivadas. E foi justamente para ajudar essas pessoas que eu criei o meu novo material, que é o Direito Básico para Concursos. Trata-se de um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. Em cada disciplina eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. O objetivo é fazer você compreender os fundamentos do direito de forma clara, organizada e direcionada para concursos.
Esse material foi pensado para quem está começando do zero e também para quem já estuda há algum tempo, mas sente que ainda não conseguiu construir uma base sólida. Ao longo dos 7 e-books, eu utilizo uma linguagem simples, explicações diretas e diversos exemplos práticos. Eu sei que muitos alunos travam porque encontram materiais excessivamente técnicos logo no início da preparação. E quando isso acontece, o estudo se torna cansativo e a evolução parece muito mais lenta do que deveria ser. No direito básico para concursos, a proposta é diferente. Você aprende os conceitos essenciais de forma gradual, entendendo cada assunto antes de avançar para o próximo. O box traz direito constitucional, administrativo, civil, penal, trabalhista, previdenciário, ambiental, processual e muitas outras disciplinas. São 15 matérias ao todo e são as que mais importam nos concursos. Quando você constrói uma boa base nesses conteúdos, todo o restante da preparação se torna mais fácil. Eu costumo dizer que muitas pessoas não têm dificuldades porque lhes falta capacidade. Muitas vezes a dificuldade existe porque elas estão estudando sem método, sem direção e sem uma estrutura adequada. Eu mesma sou um exemplo disso. Lá atrás, na escola, eu era uma aluna completamente normal. Em algumas matérias, eu chegava a ficar em recuperação. Eu não era considerada uma aluna brilhante, nem alguém com talentos extraordinários. A diferença aconteceu quando eu descobri uma forma mais eficiente de estudar. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu passei a levar os estudos muito a sério. E eu comecei a desenvolver estratégias que realmente funcionavam para mim. E o resultado foi que eu me formei com média 9,5, que foi a maior média da minha turma. E eu recebi, inclusive, uma medalha na minha formatura. E antes mesmo de concluir a faculdade, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. E pouco depois de me formar, eu já estava tomando posse e iniciando a minha carreira como servidora pública. E ao longo desses últimos anos, eu continuei estudando, ensinando e aperfeiçoando a minha didática. Hoje, eu já tenho mais de 1.000 vídeos publicados no YouTube, mais de 10 anos produzindo conteúdo sobre o direito e mais de 50 milhões de visualizações acumuladas aqui na plataforma. E toda essa experiência me ajudou a entender quais são as principais dúvidas dos estudantes e quais explicações realmente facilitam o aprendizado. Além dos 7 e-books, no Direito Básico para Concursos, você também recebe o acesso a um bônus exclusivo, que é o curso Aprovação Acelerada. Esse curso contém 7 aulas focadas nos pontos que todo concurseiro precisa dominar para acelerar a sua preparação. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco e menos cansaço, como utilizar técnicas de memorização inteligente, como estudar leis e códigos de maneira mais eficiente. Eu também vou mostrar como definir o seu caminho nos concursos, desenvolver a mentalidade de quem alcança resultados e utilizar técnicas de estudo para aprender mais rápido. Muitas pessoas investem dinheiro em inscrições, compram materiais, fazem provas e continuam repetindo os mesmos erros de preparação. Com o passar do tempo, o desânimo aparece e algumas pessoas acabam desistindo de um sonho que poderia ter sido alcançado. E quanto mais tempo você passa estudando de forma desorganizada, mais distante fica a sua aprovação. Por isso, construir uma base sólida desde o início faz tanta diferença. Recapitulando, no Direito Básico para Concursos você vai receber 7 e-books com as 15 matérias mais importantes e também 7 aulas de como se preparar para concursos. Se você acredita que esse material pode ajudar na sua preparação, o link para acessar está disponível na descrição desse vídeo. E eu quero lembrar que a sua compra conta com garantia de 7 dias. Você pode baixar os e-books, conhecer o conteúdo, analisar o material com calma e decidir se ele realmente faz sentido para você. Essa garantia permite que você tome a sua decisão com toda a tranquilidade. Mas eu também quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar absolutamente nada agora. Se nesse momento o direito básico para concursos não fizer sentido para você, pelo motivo que for, tá tudo bem. Mesmo assim, continue estudando, continue avançando, continue aprendendo. O caminho da aprovação pode ser construído de várias formas. Eu acredito que o direito básico para concursos é a forma mais rápida
de adquirir uma base jurídica consistente. Mas aqui no canal existem centenas de vídeos gratuitos em diversas playlists para te ajudar a se preparar gratuitamente. Se você assistir alguns vídeos todos os dias e mantiver constância, em pouco tempo você vai perceber uma evolução muito grande na sua compreensão do direito. E se você chegou até esse momento do vídeo, existe uma boa chance de que você seja uma pessoa comprometida com seus objetivos. A maioria das pessoas desiste cedo. A maioria das pessoas não vai assistir esse vídeo até aqui. E você permaneceu aqui até agora porque você está procurando conhecimento e porque você acredita que você pode construir um futuro melhor. E eu acredito em você. Talvez você ainda tenha algumas dúvidas, talvez você esteja cansado, talvez você ache que você começou tarde ou que ainda tem muito para aprender. Mas nenhuma dessas coisas impede o seu progresso se você continuar avançando um passo de cada vez. Tenha confiança na sua capacidade de aprender. Tenha paciência com o processo. E não subestime o impacto que pequenas ações diárias podem gerar ao longo dos meses. Comece hoje, leia algumas páginas, assista a uma aula, revise um conteúdo, faça alguma coisa que aproxime você do seu objetivo. Agora eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para você continuar estudando. Aproveite esse material e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Faça isso por você. Até!